O estudo da vida, módulo 1, vídeo 4. A origem da vida. O primeiro passo para estabelecer uma teoria de sopa primordial cientificamente embasada é determinar a disponibilidade dos ingredientes e as condições de que precisam para se desenvolver. Só no início dos anos 20 é que emerge um consenso sobre quais deveriam ser as condições para que a vida pudesse ser criada. Temos que trabalhar com bilhões de anos de história da Terra. O cientista soviético Alexander Oparin sugeriu uma hipótese sobre aquelas condições do início, que dizia que já que a matéria vivente e não vivente não são fundamentalmente diferentes, será que a vida naquela época se formou a partir de matérias não viventes? Mas quais circunstâncias dão início a esse evento aparentemente milagroso? Baseado nas informações disponíveis na época, Oparin acredita que a atmosfera da Terra, no início, era desprovida de oxigênio e composta em sua maior parte por metano, amônio, hidrogênio e água. Ele também acreditava que a luz ultravioleta do Sol energizava os compostos orgânicos, que começaram a evoluir quimicamente e se tornar vida. O bioquímico britânico J.B.S. Haldane, de maneira independente, propôs exatamente o mesmo cenário. E Oparin e Haldane concluíram que estes blocos seriam levados ao oceano e um dia começariam a acumular de maneira que, como eles dizem, os oceanos reuniriam uma sopa orgânica fina, como um tubo gigante de laboratório, onde todo tipo de reação orgânica imaginável acontece. Você pode imaginar a combinação de matérias se unindo para formar uma matéria como uma protocélula primitiva? E eles disseram, isso é estatisticamente extremamente improvável. Mas temos que trabalhar com bilhões de anos de história da Terra. Mas os cientistas não têm esperanças de conseguir testar ou repetir em laboratório eventos que ocorreram há muitas eras, no decorrer de milhões de anos. Quem imaginaria que poderiam preparar uma poção de sopa primordial em laboratório? Mas em 1952, na Universidade de Chicago, um estudante e um becker de vidro provaram que eles estavam errados. Sob a supervisão do professor Harold Urey, vencedor do Prêmio Nobel, Stanley Miller construiu uma máquina do tempo. Miller decidiu pôr a ideia de Oparin e Haldane à prova ao conduzir um experimento usando a antiga atmosfera da Terra, ou pelo menos uma recriação dela. Urey disse, tá bom. Quer saber? Eu vou dar 6 meses para você experimentar. Então eles sentaram e inventaram esse mecanismo. Ele tinha um design especial para simular as condições da Terra. Havia um frasco que continha água que devia representar o oceano. Havia outro frasco que continha eletrodos que deviam representar a atmosfera, com descargas de raios passando por ela em forma de uma faísca devido aos eletrodos. Esse condensador processa matérias formadas na atmosfera. O que é condensado vinha de volta para cá e depois de volta ao oceano. E então era como um fluxo contínuo daqui de cima pela atmosfera e voltando ao oceano. Ele imitava o ciclo atmosfera-oceano na Terra primitiva. A meta improvável do experimento era ver se compostos orgânicos poderiam se formar em condições semelhantes àquelas que existiam na Terra há 4 bilhões de anos. Mas tentar fazer em 6 meses o que a Terra aparentemente havia feito no decorrer de muitas eras parecia muita maluquice. Stanley armou o experimento e eu lembro dele me dizer que um dos maiores problemas que teve foi assegurar que todo o oxigênio estava fora do sistema, porque se você inflama oxigênio e hidrogênio, há uma explosão. Quando ele estava pronto para ligar o interruptor, todos os alunos saíram da sala. Mas quando Miller ligou o interruptor, o laboratório não explodiu. Os pequenos eletrodos apenas começaram a atuar. O dispositivo estava funcionando, mas o que isso provava? Miller não teve de esperar muito para descobrir. A primeira coisa que ele notou depois de um dia foi que começou a aparecer uma cor marrom estranha e, enquanto ela continuou a inflamar por uns 5 dias, foi ficando bem marrom. E
Ele percebeu que uma coisa tinha acontecido, então pensou, tudo bem, 5 dias, vou parar o experimento e analisar. E uma das primeiras coisas que descobriu quando fez essa análise foi que detectou 2 aminoácidos simples, glicina e alanina, e ficou chocado com o fato de ter sido tão fácil formar esses compostos com o mecanismo. Os compostos orgânicos que formam os elementos que compõem a vida na Terra, aqueles que todos presumiam precisar de milhões de anos e condições altamente especializadas para se formar, Stanley Miller criou em sua primeira tentativa e em menos de uma semana. Em 1953, o ensaio de Miller sobre o experimento foi publicado no Journal Science. E o New York Times rapidamente publicou uma história em destaque, chamada Life on a Glass Earth. Todo mundo ficou animado com isso. Chamou a atenção da comunidade científica. Isso não acontece com frequência, uma publicação. Você sabe que isso vai mudar o paradigma. A publicação teve esse efeito. Antes do experimento, tudo relacionado à origem da vida era especulação teórica. Havia muito pouco ou essencialmente nenhuma evidência de que qualquer química natural pudesse produzir compostos orgânicos que fossem relevantes à vida. E Stanley mereceu o título, depois desse experimento, de pai da química pré-biótica.